Boa noite, minha gente. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a nosso quinto encontro do Comida de Pensar, primeiro encontro do segundo módulo, A Comida Fala, em que a gente vai discutir a cultura a partir da ótica da mídia. Quando a gente fala mídia, a gente não está falando da mídia jornalismo, né? A gente está falando dos processos de mediação, tá? E é sobre isso que vamos falar hoje. Nessa aula, portanto, minha gente, como eu vou compartilhar aqui para vocês, a gente entra no que eu chamaria de o filé mignon do nosso curso. De fato, aqui é onde a gente começa a apresentar algumas ideias mais inéditas mesmo da minha própria pesquisa, né, sobre gastronomia, na sua relação com os imaginários, com a filosofia e com a mídia. Ou seja, como que a comida fala. Então, é a partir disso que a gente começa a discutir hoje. Pois o Comida de Pensar, ele traz aqui, então, uma reflexão sobre as linguagens e mediações dentro do nosso aspecto que nos interessa aqui, que é da gastronomia. Semiose e representações da culinária e da gastronomia. Pesquisas sobre a comunicação e a mídia na gastronomia não são raras, tá? Já tem muita gente fazendo trabalho de qualidade. Eu vou até citar para vocês daqui a pouco o trabalho da Helena Jacó, que se tornou minha amiga, foi muito massa conhecê-la. Ela é uma pesquisadora e professora de comunicação de São Paulo e cujo doutorado assim, talvez é o grande texto que a gente vai ter academicamente falando sobre essas semioses e representações da culinária e da gastronomia dentro da comunicação. Então, isso é um aspecto bem interessante da gente poder abordar. Quando a gente fala em linguagens e mediações, a gente está falando de linguagens que não são só a nossa língua falada, né? Obviamente. Na comida, na cozinha, na gastronomia, a linguagem ela ocupa um espaço muito importante. Todo o nosso gestual é linguagem, né? Todas as nossas trocas, todas as nossas interações, todas as nossas escolhas. A cultura ela é baseada em símbolos, em semioses de linguagens, né? Tanto gestuais como comportamentais. E as mediações, elas são justamente os processos que nos coloca entre nós e o objeto sobre o qual estamos falando. Então, eu falei para vocês que a gente ia começar falando sobre aquele episódio do Street Food América Latina. O Street Food América Latina, a gente pegou o episódio da Bahia, basicamente para a gente poder, enfim, ter uma coisa próxima da nossa própria cultura brasileira, né? Para a gente poder discutir um pouco sobre o que tem ali nesses processos mediáticos. Street Food América Latina é uma série do David Gelb. David Gelb que se tornou esse cara, né, esse mega produtor de séries e de filmes gastronômicos. Ele fez aquele filme, um filme muito bonito, muito interessante, Jiro Dreams of Sushi, Sonhos de Sushi de Jiro. Não sei como ficou traduzido em português. Estava até algum tempo na Netflix, já saiu. E ele começa ali um processo novo de filmar a comida, dando uma relevância às imagens mais poéticas, né, usando e abusando, na verdade, até da câmera lenta, né, de recursos, né, de filmagem que vão fazer com que a comida se torne ainda mais sensual. Então ele alcança essa glória, na verdade, no Chef's Table, né, que se torna então uma grande série, que vocês já conhecem, obviamente, e se torna essa grande série de linguagem, né? Linguagem gastronômica na televisão, ela ganha então um novo adereço, que é essa imagem um pouco mais calma, que tenta ficar mais tempo ali na comida, nos processos de cozinhar, buscando aí talvez alimentar ou então instigar a nossa fome por imagens. Então o Chef's Table ele ocupa esse lugar e David Gelb acaba fazendo então uma série, né? Se torna então uma franquia basicamente de si próprio, né? E ele lança séries, né? As séries do Street Food, por exemplo, que chegou também agora na América Latina.
E na América Latina ele tem segundo episódio, que é o episódio sobre Salvador. Você viu, Mari, esse episódio? Chegou a ver? Vacilei, não vi. Não vim Sem preparada. problema. Sem problema. Quando vocês forem ver, vejam depois, né, daqui. Vocês vão perceber dois aspectos interessantes desse episódio, que são, como que a comida é narrada. Quem são esses personagens que ali estão falando? Então, vou aproveitar esse momento para mostrar um trecho. Né? Aí a gente contempla um pouco essa nossa conversa. A gente vai passar só um trechinho curto assim, desse episódio, e a gente vai poder refletir um pouco sobre quais são as mediações que implicam ou que favorecem uma nova, né, interpretação sobre o que está acontecendo ali, o que está sendo dito para nós. E aí, esse trechinho a gente já consegue ver alguma coisa, né? Você vê que as imagens, né, são imagens assim super incríveis, assim, né? Sai todo o aspecto, talvez, de sujeira da rua, né? Há uma limpeza muito orgânica na filmagem do David Gelb, que tenta priorizar justamente, ainda que na simplicidade, a comida, sabe? É uma forma que ele gourmetiza a própria imagem da comida, né? Na verdade. Então essa já é um aspecto de mediação, né? O outro é o olhar estrangeiro que já está no próprio título, né? Entendendo o acarajé como street food. E aí a gente tem um problema lexical aí, né? Bem curioso, porque o acarajé é uma comida de rua, né? Uma comida de fim da tarde, tabuleiro, para ser comida na rua, só que ela não é necessariamente uma street food, porque street food é um termo que foi cunhado justamente sob a égide da gourmetização. Ele vem com os food trucks, né? O street food, né? Essa cultura, digamos, americanizada, né? Que lança o olhar, na verdade, buscando essa representação da rua dessa forma, né? Ela vem a partir já desses conceitos, dessas concepções. Então, é uma série que vai lançar um olhar estrangeiro, gringo, né? Para a comida brasileira. E ela traz, então, de uma forma mais latente, esses processos de mediação que a gente pode perceber. Veja, é um documentário. Então, ali temos pessoas reais falando das suas histórias reais, o que é muito bonito. Vocês assistindo essa série, é capaz de vocês se emocionarem com as histórias dessas moças, né? A dona Suzana, depois aparece a dona Suzana que faz uma muqueca no restaurante da Suzana, que não é um restaurante, né? Era, na verdade, o quintal da casa dela, que ela começou a servir comida para os trabalhadores que trabalhavam ali perto, e ali começou a se tornar um point, se tornou super conhecido. Então, essas pessoas, que são as fazendeiras, né, as baianas, elas vão ter a autoridade de contar a história delas, mas precisa sempre do respaldo legitimador de um lugar de legitimação, nesse caso da academia. Então, quem vai falar sobre as vestes da baiana não é a baiana, é o pesquisador do candomblé, ou seja, o camarada ligado a uma universidade. Não estou falando que isso é certo, isso é errado, tá, gente? É muito mais no sentido de a gente precisa perceber quais são os lugares de fala, quais são os lugares que estão sendo ditos. Então, existe uma necessidade do próprio rigor do documentário, né, de gerar uma legitimação a partir de lugares legitimadores. Então, vai acontecer isso algumas vezes, mas para frente vocês vão ver que vai aparecer uma outra pesquisadora, uma crítica de gastronomia, tentando interpretar esse fenômeno de as pessoas, turistas e tudo mais, buscarem esses restaurantes super, essas biboquinhas lá em Salvador, porque são pessoas que têm um lugar de legitimação da fala, diferentemente da própria baiana, cuja legitimação dela vem a partir da própria história pessoal. Entende? Então, assim, quando a gente fala em mediação, que é o que vai dar o tom da nossa conversa de hoje, a gente está falando justamente do processo que está por trás daquilo que a gente está vendo. Nessa série, é uma série documental. O documentário, gente, não se engane, é ficção. Tá? Essa barreira que foi criada de documentário e ficção, ela, na verdade, não existe. Porque a partir do momento que você coloca entre você e o objeto uma câmera, já não é mais um olhar puro sobre aquele objeto. Não é um olhar sem mediação.
existe uma mediação. Existem escolhas que são ficcionais, ou seja, quadros. Quando ele enquadra aqui, né, e tira, né, os aspectos, digamos, começa a limpar a imagem, né, você seleciona o que você quer mostrar. Você pode fazer o mesmo trabalho documental falando assim, olha só como a cidade de Salvador está largada. Só que aí você vai focar só naquilo que está dando errado. Então você vai criar uma nova mediação. Então veja, não é uma questão de verdade. A verdade, gente, não é o nosso interesse no Comida de Pensar, porque a gente parte já do pressuposto de que a verdade é inatingível. E a verdade não é uma, né? São várias verdades. E o que é a tal verdade, né? Isso aí vocês podem conhecer melhor depois no nosso curso, que a gente tem oficina, na verdade, de pós-verdade na Escola de Humanas, né? Que é bem legal, sobre esse fenômeno, né, de hoje que envolve fake news, educação midiática e tudo mais. Pois bem, quando a gente fala em mediação, a gente está falando desse tipo de processo, tá? Esse processo simbólico e de compreensão e de transmissão e de comunicação. Pois comunicação é sobre o que a gente vai falar hoje. Né? A comunicação vai ser uma grande parte do nosso curso. A gente vai estar sempre voltando a ela, porque a comunicação é maior do que a conversa sobre os meios de comunicação. Tá? Quando a gente fala em comunicação, a gente está falando de fenômenos complexos. Para isso, vamos fazer mais uma linha do tempo. Já perceberam que eu me amarro em fazer linhas do tempo, né? Não será a última. Eu vou fazer algumas. É porque eu gosto demais de situar algumas questões históricas, né? De uma forma rápida e meio prática, assim, em alguns marcos. Então, aí a gente cria essa linha do tempo. Essa linha do tempo ela vai servir para a gente poder entender que nem sempre a nossa relação com o objeto, quando eu falo objeto, seria com a vida, né? Com tudo que a gente está observando. E nesse caso nosso, especificamente, com a gastronomia. A nossa relação com a gastronomia, ela muda de acordo com o espírito do tempo, com o zeitgeist. Por quê? Porque a nossa forma de se comunicar e de se interagir e de conhecer, ela vai mudando a partir dos próprios suportes. A tecnologia exerce um papel fundamental nesse tipo de mudança, né, de percepção. Não é à toa que as gerações entram em conflitos, né, falando, no meu tempo não tinha isso, né? No meu tempo a gente não usava tablet, levava, que é a briga que eu falo com meu filho, né? Ele está de férias agora e falo, rapaz, no meu tempo, me pego falando, no meu tempo a gente não tinha tablet para ficar, né, indo para lá e para cá, e aí você não desgrudava da telinha. Você tinha que disputar uma televisão, sabe? Enfim, esses papos bobo que a gente tem, né, geracionais, nessas coisas de cringe aí que vem aí essa história toda. Esse papo geracional, ele é muito pautado justamente pela forma como a gente culturalmente se adaptou com a forma como a gente se comunica. E como os meios, aí sim os meios de comunicação, eles moldam, indicam, influenciam na forma como a gente enxerga o mundo e na forma como a gente consome a verdade. Os marcos históricos aqui eles são meio aleatórios, eles não são aleatórios, eles são mais... eles não são precisos, tá? Estou falando aqui 1920. Não estou falando que é exatamente nesse ano. Mas neste ano, nessa época, nessa década de 1920, você tinha como principais meios de informação, de influência, de formação de opinião pública, você tinha o jornal impresso. Era o lugar legitimador da verdade. É esse o ponto que a gente vai entrar. A fotografia legitimadora da verdade está fotografado. Aquilo ali aconteceu e foi daquele jeito. E também tem a ascensão do rádio. O rádio se torna uma plataforma assim absurda de poder. Né? A gente tem o caso do Orson Welles, né? Que foi narrar, né, o episódio lá de H.G. Wells, né, do Xará, de uma invasão alienígena, né? E ele vai fazer isso no rádio e cria um pequeno alvoroço, né, na estação de rádio, não, entre os ouvintes, né, que estavam entendendo que estava de fato havendo uma invasão alienígena naquele momento, enquanto ele estava só lendo uma peça literária.
mas a rádio transmitia esse poder, né? Essa veracidade. Então, em 1920, nessa época, primeira metade do século XX, você vai ter uma função dos meios de massa, que foi chamado, né? Enorme e evidente para pautar a massa, ou seja, a sociedade. Então, você tinha dois recursos para poder se informar, e não tinha muito debate entre eles. Você não tinha uma forma de contestar aquilo que estava sendo dito. Então, obviamente, havia ali um poderio, né, um domínio maior. Foi quando a imprensa começa a ser chamada de quarto poder, justamente dado esse domínio, né, de essa projeção, né, de você legitimar o discurso da verdade. Mas aí começa a chegar, em 1960, o advento da televisão, que ele gera um segundo fator, né, fator extra, que não é só o de mostrar imagem em movimento. Ou seja, a verdade agora ganha movimento. Não é mais a foto para legitimar. É a própria imagem acontecendo. Então não tem nem como disfarçar aquilo. Mas o próprio advento da TV, ele vai trazer outras formas de você interagir com esse mundo comunicacional, que é a partir do consumo de entretenimento. Aquilo que era deixado para o fim de semana, para o teatro, para o cinema, ele começa então a ser consumido diariamente, em doses diárias. Então, a televisão, ela ocupa um espaço do rádio do entretenimento, ou seja, apresentando programas de auditório, apresentando, né, os seus folhetins, né, que já existia radionovela, já tinha entretenimento no rádio, mas agora ele se torna o centro de atenção da casa. Todos os móveis apontam para a televisão, esse pequeno objeto que se torna o grande objeto de desejo da classe média empoderada do pós-guerra, como a gente sempre fala que, né, essa geração dos baby boomers foram, né, moldados justamente pela presença da TV nos lares. E com a chegada da TV também favorece uma diversificação dos formatos editoriais, ou seja, não só na televisão, não só no suporte tecnológico, mas também no impresso. Você tem uma série de revistas, uma série de outras referências midiáticas que vão buscar, inclusive, atender anseios específicos, como, por exemplo, o da gastronomia. Então, a gastronomia começa a chegar nos anos 60, anos 50, né? Com os programas da Julia Child, no Brasil, com uma cozinha maravilhosa da Dona Ofélia. Então, você vai ter programas de TV que vão favorecer uma linguagem gastronômica pela primeira vez. Antes você tinha as receitas de bolo do rádio, você tinha os livros de receita, né? Você agora tem periódicos de receita. Começa a ter literaturas específicas, produtos, né, comunicacionais específicos para um determinado público. E esse público ainda está sendo abastecido, ou seja, ele não tem nenhum controle sobre o que chega até ele. A televisão dá uma falsa ideia de controle, né? Porque afinal de contas você pode mudar de canal, do mesmo jeito que a rádio você mudava lá de dial, mas você ficava preso em uma programação que era de massa. Todos os canais, eles tinham as mesmas exigências, vendiam os mesmos produtos. Até que a gente chega na era do home video. Coloquei 1980 porque foi o ano que eu nasci e eu me identifico demais com a era do vídeo, né? Eu sou cria da era do vídeo. Até muito pouco tempo eu ainda manuseava e usava meu aparelho de VHS. Até que eu falei, realmente não dá mais. 1980. A era do home video trouxe uma revolução muito importante para a gente, que foi mais um falso entendimento de que a gente tem um controle sobre o que a gente consome. Então, isso que a gente tem hoje, a experiência dos canais de streaming, que a gente sai assinando, a escolha da programação que a gente quer ter na televisão, na internet, qualquer coisa, a gente já tinha isso no home video, em outra medida. E essa medida era, eu sou o dono do meu tempo. Eu não estou mais refém da novela, das 8. Eu não preciso chegar em casa essa hora, eu posso ir para o bar, porque eu gravo. Eu deixo gravando, eu assisto depois, eu recupero. Obviamente, o home video ele não ajudava
quando a gente falava em efemérides, né? Quando a gente falava de um jogo de futebol e quando falava do noticiário econômico. Então, enfim, a notícia quente era dada ao vivo, o jogo acontecia ao vivo e o home video não te protegia, na verdade, de saber, né, dos spoilers, né, do jogo, como é que terminou. Então, a era do home video, ela vai ser muito interessante porque a gente tem um controle na mão. Com a ideia de que a gente controla o que a gente consome. Falsa ideia, gente. A gente tem que lembrar disso. Por quê? Porque a gente começa a ser engolido por essa máquina, né? Essa máquina de moer gente. Rapidinho. Chegou, cara? Vai lá. E aí a gente conseguiu se libertar, né, do jugo da programação. A programação agora nós que fazemos. A gente já grava um monte de programa, a gente tem os filmes na locadora, que a gente pode alugar e ver a hora que a gente quiser. Então a gente domina o tempo. É essa a ideia de liberdade que vem com a era do vídeo. E a forma como eles se relacionam uns com os outros também vai mudando a partir daí. Começa a criar maior adaptabilidade, né, entre horários e entre demandas. E a própria cultura de massa ela vai se adaptando a essas nossas novas linguagens. O grande rompante acontece, coloquei o marco em 1996, um pouco antes disso, que é o advento da internet. A internet, então, trouxe novas formas de comunicação, literalmente. Então, tudo aquilo que a gente fazia por meio de carta e por meio de telefone começa a migrar para esse aparelho, passando pelo modem, né? Passando pela internet de escada, né? E você tem o serviço de busca, que agora cria um atalho absurdo para nós, a partir do final dos anos 90, né, que a gente não precisa mais recorrer aos livros, não precisa ir para a biblioteca para descobrir uma informação. Você tem tudo na internet, você busca. E os chats que diminuem o nosso caminho de conhecer pessoas. Então, é um momento também em que toda a nossa vida se torna internacionalizável. A gente pode ficar sabendo o que está acontecendo no mundo inteiro, de uma forma mais prática. Obviamente, gente, os algoritmos já estão desde então controlando aquilo que a gente assiste. Ou seja, nunca estamos fora, né, dessa vigilância. Essa vigilância ela é permanente. Então, quando você tem a chegada da internet, muda também a agilidade das coisas. Muda a forma como a gente se comunica. A partir do momento que a gente não usa mais o telefone para ligar e usa o chat para escrever, muda a forma como a gente se relaciona com as outras pessoas. Muito embora ali o telefone ainda estava muito presente, porque afinal de contas era muito limitado, né, o nosso uso, né, do chat, porque precisava normalmente estar ligado num PC, um computador mesmo de desktop, né, de mesa. Ano 2000, a era da blogosfera, né, os blogs começaram a dominar o mundo. Como assim? Pela primeira vez você tem um deslocamento, então, do grande noticiário. Um marco bem interessante foi o ataque às Torres Gêmeas, né? Quando os aviões colidiram ali nas Torres Gêmeas, a primeira reportagem, o primeiro post, digamos assim, né, a primeira notícia que foi dada foi por um blog. Olha isso. Um blog amador. Pessoas que viram, tiraram foto, colocaram na internet e falaram: olha o que aconteceu. Então, o jornalismo ele precisa, é forçado a se reinventar. Ele precisa admitir a internet. Nesse ano, eu já trabalhava em redação de jornal. Então, eu peguei toda essa transformação e é muito curioso dizer para vocês hoje, muita gente fica chocada. Meus alunos de graduação certamente ficam chocados quando eu falo isso, que nesta época o jornalismo não acreditava na internet. Se está na internet, é mentira. Não se acreditava. Não havia credibilidade. Hoje é o contrário, né? Se está na internet é porque é verdade. A máxima, né, é essa. Então, o jornalismo ele precisa competir agora com informação que está solta. Qualquer um pode ser um canal. Mas veja, daqui a pouco a gente vai falar de McLuhan para a gente ver que esse conceito não é próprio do século XXI, tá? Já vem sendo utilizado há muito tempo. 2008. 2008 é o momento que, quando eu estava na redação, deu a chave de virada
do jornalismo, se tornou inevitável que o jornal se tornasse online e que ele participasse do jogo das redes sociais. Eu me lembro que foi um transtorno eu conseguir convencer o dono do jornal, né? Eu estava, inclusive, nessa época, entrando nessa parte digital do jornal, convencer que a gente precisava ter presença digital, né? Ou seja, fazer SEO, né? Em 2008, falando de SEO. Em 2010, a gente começa a entrar nas redes sociais de fato, né? Twitter, né? O Facebook na época, e criar conta do jornal. E o que eu mais ouvia era: esse lugar, ele não é legitimador, ninguém acredita, ninguém confia nas redes sociais. Veja a desconfiança. Hoje, não tem nenhum grupo de mídia, aliás, não tem ninguém que não use a informação por meio das redes sociais. Aliás, você chega na informação por elas. Muito menos pela pesquisa no Google, muito menos ainda pelo acesso direto ao lugar que você está reportando, o canal, o jornal, o site. Então você tem essa novidade. É outra forma de você se relacionar com o mundo. Você agora tem desconfiança, uma desconfiança absurda, na verdade, e, por outro lado, uma ingenuidade que começa a crescer na contramão do que a gente tinha visto antes. Quanto mais informação a gente tem, mais ingênuos ficamos e começamos a cair em todo tipo de golpe e acreditar em qualquer tipo de balela. Hoje você não confia se não está na internet. Se não está na internet, não dá para confiar. Sim, uma empresa sem site. Mas essa era a briga. Imagina, o Jornal de Brasília, que era onde eu trabalhava nessa época, eu fui criar uma página do Facebook, eles falaram assim: Deus me livre, tira esse negócio. A gente não quer ser confundido com essa redezinha, entendeu? De social, né? Das pessoas ficar fazendo paquera. Essa era a ideia que se tinha, entende? Sendo que a gente que estava ali no batidão, a gente sabia que aquele era o lugar de informação, porque as informações privilegiadas já estavam chegando nessa época pelo Twitter. A gente já ficava sabendo antes. E aí a gente conseguiu colocar o Twitter, colocar o Facebook, e aí começou-se a perceber uma coisa muito doida. As pessoas acreditam no que é falado na rede social. Acreditam, aliás, em qualquer absurdo. E essa foi a forma como a gente começa, a partir daí, a se relacionar uns com os outros. O que culmina em 2014 com essa consciência da adaptação para o universo de mídia digital. Eu uso 2014 como uma referência por causa do livro do Martino, pesquisador da comunicação, que ele fez um livro maravilhoso sobre a teoria da comunicação digital, que basicamente é uma releitura que ele vai fazer das principais teorias da comunicação para aplicadas, né, ao universo das mídias digitais. Bem interessante. Então, a comunicação, ela mudou. Ela mudou a forma como a gente conversa. Hoje, ou a partir daí, né, de agora, dessa década, você ligar para uma pessoa pode, inclusive, representar um ato falho, não é isso? Gente, por que essa pessoa me ligou? Podia ter mandado só uma mensagem, né? Enquanto antigamente não se pensava assim: pô, você mandou uma mensagem, se você queria falar comigo, liga. Não é isso? Deixa o recado na secretária eletrônica. Hoje você não deixa recado na secretária eletrônica, você joga no Instagram da pessoa. E as relações, inclusive profissionais, executivas, né, formais, já se adaptaram a esse novo mundo, o mundo dos inbox. O mundo inbox, então, vai ser a nova forma da gente se interagir. Uma forma mais impessoal, porque, afinal de contas, a gente começa a se esconder, não se vê mais a cara, não se ouve mais a voz, são apenas textos escritos. E vai ficando cada vez mais minimalista, até a gente chegar no presente tempo, né, 2020, momento pandêmico, em que começamos a discutir de uma forma mais objetiva, né, essa cultura algorítmica, a cultura algorítmica, como eu citei aqui. A cultura algorítmica é essa cultura que já existe uma consciência de que nós estamos sendo guiados pelos algoritmos. E, por outro lado, essa consciência não é o suficiente para a gente se libertar dela, porque a gente se acomoda e se adequa à cultura algorítmica.
A partir das nossas capacidades de bloquear e deixar de seguir e silenciar e etc. nas redes sociais, a gente volta aos anos 80 em que a gente cria uma falsa sensação de que estamos controlando tudo às nossas voltas. Isso não é verdade, né, minha gente? Pois essa é a forma como chegamos aqui. Anos 2020, né? Nova década, em que tudo vai ser muito novo para a gente. E que as nossas relações continuam mudando, pautadas justamente por essa massa da tecnologia, uma nova forma de se relacionar com o ambiente, com as pessoas e com o mundo. Isso é importante por quê? O que isso tem a ver com a comida? Porque, gente, se a comida fala, ela fala de acordo com o zeitgeist, de acordo com o espírito do tempo. Então, como que a comida fala hoje, gente? A comida hoje tem falado para nós pelos algoritmos. Pelos algoritmos. É esse o caminho que ela tem utilizado. E tudo isso, né, todos esses são caminhos de mediação, são mediações. A mediação, aliás, não é uma coisa nova. Então, já indo para agora, para a gente entender melhor, né, as linguagens da culinária e da gastronomia. Deixa eu pausar esse bichinho pulando aí, né? Se a gente volta no tempo, a gente percebe que as mediações já fazem parte da nossa vida há muito tempo. Na gastronomia, sempre foi muito importante a gente perceber os aspectos mediáticos, né? As formas como as coisas transformam-se, como se media, como se transforma exatamente pela linguagem ou pelo próprio ser, né? Um determinado objeto. A Revolução Industrial, ela foi justamente o símbolo dessa grande transformação. Né? Ela carrega consigo um grande salto, né, no processo de gastronomização. O ingrediente, ele começa a sair de um ingrediente que era cozido, que era assado, que era frito, que era, enfim, servido in natura, e começa a ganhar outros aspectos, começa a tornar outras comidas. O nome desse processo é o processo de gastronomização, quando o ingrediente se desloca da sua forma padrão para ganhar uma outra. A Revolução Industrial, portanto, ela vai favorecer essa grande mudança na nossa percepção justamente a partir da tecnologia. Os eletrodomésticos, eles causaram uma verdadeira revolução doméstica. A partir do momento em que você só comia batata, agora você come purê de batata. Aí é uma outra textura absolutamente diferente, é um outro tipo de preparo. Foi a Revolução Industrial que favoreceu esse lugar em que, para se ter um purê de batatas, você precisaria ir num restaurante. Agora você já faz em casa. Hoje você pode falar isso sobre os thermomixers da vida, né? Que você pode selar uma carne, um legume, uma coisa, num saco a vácuo e cozinhar em baixíssima temperatura, né? Em temperatura controlada, a famosa técnica do sous vide. Então, o sous vide, ele se torna doméstico, algo que você só encontrava em restaurantes, inclusive os restaurantes mais parrudos, né? E mais gastronômicos, né? Como costumava se dizer. Então, o que a gente vai ter agora é que essas linguagens, esses são as linguagens dos ingredientes se transformando a partir de processos de adaptabilidade, de facilitação também. E o que você vai ter também na Revolução Industrial é que a gente vai ter o processo de industrialização de um modo muito pleno e que hoje, para o mal e para o bem, ele ainda nos oprime ou ainda nos favorece, dependendo do ponto de vista. Muitas vezes é opressão mesmo, porque normalmente está ligado a grandes indústrias, a ultraprocessados, enfim. A gente sabe que existe aí toda uma máquina, né, de controle, né, exatamente do que a gente se consome, a partir do favorecimento de alguns grupos, né,
milionários, de algumas empresas, de algumas marcas específicas, e de um lobby absurdo do varejo, né, dos supermercados, né, da rede varejista, por exemplo. Então, você vai ter, na Revolução Industrial, para o bem, né, um avanço enorme no processo de conservação dos alimentos. É a partir dela também que você tem rótulos, né, sendo produzidos, né, datas de validade. Então, esse tipo de controle, ou seja, de segurança alimentar, vem também com esses processos. Então, você tem, em vez de você ficar fazendo a sua conserva, né, em casa, agora você pode chegar no supermercado e comprar os produtos de longa vida, né, os famosos não perecíveis, né? Então, a comida seca, comida enlatada, comida ensacada, comida no Tetra Pak, etc. Essas coisas começam a se tornar ou facilitar a vida do ser humano, à medida que também acomoda o ser humano e o distancia da cozinha. Então, esse é o legado que podemos lamentar, né, da Revolução Industrial, que à medida que também facilita a vida, né, do dia a dia, ela nos afasta da comida. A comida também começa a se tornar um símbolo que vai ser absolutamente massacrado no processo de mediação da comida, a partir justamente desses elementos. A industrialização, as formas de consumo, os ultraprocessados, e que vai desembocar depois, né, nas redes de alimentação congelada, de fast food, de produção, enfim, de produção em massa, né? Em que a gente vai poder ver, então, altos índices, na verdade, de agrotóxicos, altos índices de gordura saturada, altos índices de sal, de açúcar, de sódio, etc. Então, você vai ter também um aumento enorme, né, das doenças relacionadas à alimentação no próprio organismo humano. Então, são questões que começam a ser levantadas justamente a partir do momento em que a gente observa esse processo da Revolução Industrial. Tá dando para acompanhar até aí, gente? Louco, né? Já tinha visto aí, gente? O que está por trás desses processos? Né? Se você pode usar propaganda para a guerra, você pode usar para a paz. E aí você tem um homem que invoca, né, um tabu que foi construído pela sociedade machista contra as mulheres e se alia, né, e cria um movimento feminista totalmente fantasioso que tá ali, né? Cria um factoide, na verdade, convoca uma imprensa que sabia que ia cair nessa para suscitar um protesto para favorecer, na verdade, a indústria do tabaco. Foi ela que encomendou. Estamos precisando ganhar mais dinheiro, precisava derrubar esse tabu aí para a gente vender cigarro para as mulheres. Olha só, o que está intrincado nessa teia, né? E quem explica para a gente bem sobre como ou o que são esses processos, para mim quem melhor explica é o McLuhan, né? McLuhan, da Escola de Toronto, né, da comunicação, ele é o camarada que cria, né, o livro O Meio é a Mensagem, no qual ele aborda, né, a partir da teoria dos meios, ele entende que o meio, o suporte, ele é o fator determinante da comunicação numa mensagem. Ele é determinante para mostrar como a gente se relaciona, se a gente vive. O meio não é um mero suporte. Aliás, como a gente estava falando, a gente é a própria mídia. A mídia é uma extensão do nosso corpo. Não à toa os celulares ficam na nossa mão o tempo inteiro. Eles já se tornaram literalmente aquilo que McLuhan só preconizava nos anos 50 sobre a mediação da comunicação. Hoje você tem uma cultura de pessoas que vão a shows ao vivo para poder ficar assistindo o show a partir da tela do celular porque está filmando. Enquanto isso seria talvez impensável numa época pré-celular, né, pré-registro, né, de você falar, eu não vou substituir essa imagem horrorosa, pequenininha, pela imagem ao vivo que eu estou vendo aqui na minha frente.
Para a gastronomia, o que a gente pode chamar esse fenômeno é de gastronomídia. É o nome, inclusive, que a Helena Jacó usa. O alimento que se come pelos olhos, que se consome como narrativa. Tudo agora é narrado, tudo agora é narrativa. Isso vem, gente, como uma consequência, né, disso que a gente chama de hibridação dos processos socioculturais. Que são esses? O que é essa hibridação? Né? É justamente essa convergência de estruturas ou práticas, né, que existiam já de forma separadas e que agora são combinadas para gerar novas culturas. Você tem processos que partem de uma transmissão e uma troca cultural, multicultural, né? E você tem também outras práticas que antes eram de foro privado e que se tornam públicas. E vice-versa. O público também começa a ser ocupado pelo privado. Então, a partir desses processos, você vai criando novas estruturas, vai criando novas práticas na nossa cultura. E é isso que esses meios, que esses suportes, vão fazendo com a forma como a gente se comunica. Eles criam novas formas da gente praticar as nossas linguagens. Os emojis são um grande representante disso. Né? Os emojis e porque emoji é cringe, né? Parece. Os emojis e determinadas abreviações que a gente vai utilizar, os símbolos e sinais que a gente usa em mensagem de texto, que a gente expressa um sentimento a partir daquilo. Talvez em um momento um pouco atrás, se alguém colocasse uma nota de pesar, né, no seu Instagram e você respondesse com um emoji chorando, podia ser até uma ofensa, né? E, pô, o cara tá doído, aí você manda uma carinha dessa, né? Mas não, nesse momento, nessa cultura agora, é um gesto super simpático, empático, que a gente vai ter. O Márcio Montanari já falava para a gente que o gosto ele foi construído como um produto cultural. Então, a comida ela é cultura quando produzida porque o homem não utiliza apenas aquilo que ele encontra na natureza para fazê-lo. Ele cria a própria comida. Ele cria a própria mediação. A comida é a mídia. É a mídia do homem. É a mídia que a gente usa, da mulher, né? É a mídia que a gente usa para consumir, para se relacionar, para adorar aos deuses, né? Para levar uma mensagem de amor ou de ódio. Né? Então, você tem a comida sendo escolhida a partir de critérios ligados a dimensões econômicas, nutricionais, gestuais, ligados a valores simbólicos, que a própria comida está carregada disso. Então, por meio desses recursos, a comida se apresenta como um elemento decisivo da identidade humana. E como o Márcio Montanari já falava, é um dos mais eficazes instrumentos para comunicar essa identidade. A gente usa e sempre usou a comida como nosso cartão de visita. Se a gente for parar para pensar nas nossas interações iniciais, né, quando conhecemos pessoas novas, né, e vamos fazer aquela pergunta de onde você vem ou com que você trabalha, né? Da onde você vem já gera uma chave para você falar de comida. Porque dependendo de onde você vier, você está caracterizado, a sua identidade é aquela que você carrega da onde você vem. E aí criam-se vários estereótipos, se torna inconcebível um goiano não gostar de pequi, por exemplo, né? Ou uma pessoa do litoral ter problemas com frutos do mar. Então você vai começar a criar várias identificações a partir do contexto cultural no qual aquela pessoa está inserida. Então, o produto cultural que a gente tem como objeto de discussão aqui é exatamente a comida. A comida vem exercendo a sua própria forma de mediar a nossa comunicação entre aquilo que a gente deseja e aquilo que a gente pratica. Né? E você vai ter isso em vários níveis. Você vai ter isso tanto no nível afetivo, por exemplo, né? A comida como afeto, como a gente já falou várias vezes, né? A comida que é feita pela avó,
né, que você lembra da infância, o efeito Ratatouille, né, o famoso efeito Ratatouille, do qual vamos falar em breve, eu acho. Sim, próxima aula. E, e você vai ter a comida, né, representando esses afetos, mas você tem a comida também mediando discursos absolutamente nocivos. Você tem um caso recente agora da Nestlé, que foi pega, né, com seu rótulo falando de biscoitos de mel, sendo que na composição não há o ingrediente mel, que é o ingrediente vendido na embalagem. Inclusive, ela está bem e justamente sendo processada por conta desse ato, que não foi um ato falho, gente. Não foi um erro. Isso foi planejado. Esperamos que ninguém veja, né? Mas a gente vai transformar essa narrativa. É bom para você, é saudável. A indústria está com várias formas de se comunicar a partir disso que Bernays exemplificou já a partir do cigarro. É a mesma questão do desejo. Quando você vai falar ou tentar vender uma coisa tão açucarada e tão nociva para a sua saúde como sucrilhos, por exemplo, você tem que gerar algum benefício nele. Então você associa a imagem dos sucrilhos à imagem de uma criança saudável jogando bola, de um tigre musculoso que pratica esportes. Pronto, está feito o problema, está resolvido o problema. O Nescau é energia. De fato, você vai ficar super enérgico, né? Ele não está mentindo, né? Mas ele cria uma construção ali para vender um gato por lebre. A Coca-Cola, né, com a sua dimensão de prazer e corpos sarados, enfim, numa praia no meio do verão, sabe? Essa galera não está tomando Coca-Cola no verão, né, gente? Então você vai ter esse tipo de associação, né? Esportes radicais e Coca-Cola, né? Foi muito usado também. Então você vai ter várias formas de como a comida começa a ser utilizada como um discurso para o bem e para o mal. E essa é uma outra máxima. Se eu me narro, logo existo. Se eu me narro, logo existo, significa que a gente sai na nossa sociedade, uma sociedade que tem a necessidade ou necessidades básicas de viver e de sobreviver, e a gente começa a ter como uma grande necessidade nossa a necessidade de se narrar, de contar a nossa vida para as pessoas. Louco isso, né? Um exemplo bem interessante, que a gente vai ver aqui agora, só um trechinho, está nessa série chamada Black Mirror, que você já deve ter visto em algum momento da vida. Não sei se vocês já viram esse episódio de Black Mirror, né? Chama-se Nosedive, né? O Queda Livre, que é num mundo que não é uma distopia tão muito distante daquilo que a gente consegue prever das nossas vidas, né? As pessoas carregando celulares e se avaliando loucamente, né? Faz enfim, cria-se uma fantasia muito estereotipada sobre... o final é muito louco, né? Uma fantasia super estereotipada, mas que não está muito distante daquilo que ele está fazendo, né? Realmente, eu acho, dos episódios de Black Mirror, né, ele é muito factível, né? Factível até demais. Então, nesse caso do Black Mirror, você tem aí a comida sendo narrada, né? Ou sendo usada como objeto narrativo, bem interessante. Ela sai de cena, não existe mais a comida. A comida agora é só imagem. Ela foi absolutamente apagada da perspectiva dessa personagem. Ela pede uma comida que é, na verdade, para cumprir a função de narrar a sua vida, de mostrar que ela está ali upbeat, né, up to date, né, enfim, com a cultura gastronômica local, né, com a cultura foodie. E a cultura foodie é exatamente isso, é uma cultura de ostentação e de mostrar aquilo que você está comendo e não necessariamente apreciar aquilo que você está comendo. Comer aquilo que você está comendo, que seja. E nesse caso, inclusive, ela nem come. E pelo contrário, ainda mente, né? Você ainda tem o fator da mentira sendo muito interessante aí para a narrativa. Ela não podia simplesmente falar assim, poxa, que nojo esse café e que biscoito horroroso. Não. Meu interesse aqui é falar que isso aqui é maravilhoso, é heaven, né? É o céu, esse café com leite e esse biscoitinho que eu estou comendo.
ainda que vou deixar largado aí. Não importa a comida. Então, a comida se torna não mais a comida. Ela já foi ressignificada. Ela se torna, na verdade, adereço de cena, prop, né? Como se diz no jargão, né, do teatro. Então, adereço de cena para a gente poder construir as nossas narrativas. Aliás, cansei de ver influencer, né, indo para restaurante e pedindo para tirar foto dos pratos dos outros. Outback reaquecendo prato para o povo amar tirar foto. Tudo bem que Outback reaquecer prato não é só para o pessoal que tá tirando foto, tá? Já aconteceu dele ter que reaquecer porque, de fato, como eles trabalham com cortes congelados, eu já assado já, só que congelados, né? Eu já peguei um miolo assim gelado, gelado mesmo, de que estava congelado e eles ali conseguiram resolver na grelha. Enfim, né? Comida de massa é isso, gente. Nunca vai ser sensacional. Mas é isso, você reaquece a comida. Você trabalhou lá, Mari? Caramba, tem história, né? Gente, melhor se abster, né? Boto fé. Eu já escrevi sobre. Aliás, uma vez que eu fui. Aconteceu uma coisa muito doida, que eu escrevi sobre, né, o Outback nas redes sociais, acho que foi no meu Twitter. Eu nem tinha um Instagram, não era essas coisas, né? Eu cheguei a escrever no Twitter sobre o Outback, e você não vai acreditar, a assessora do Outback me seguia no Twitter, ela apareceu em meia hora na minha mesa, se oferecendo para pagar minha conta. Os efeitos da imagem, né, negativa, da crítica negativa. Não deixei ela pagar minha conta. Eu precisava da minha liberdade, né, minha gente? Se eu me narro, logo existo. Essa é a função desses nossos tempos de hoje. São rápidos, são rápidos. E tudo que a gente tem hoje são ressignificações, reconstituições daquilo que já existia, né? A gente sempre teve esse afã de se narrar. A selfie, né, que a gente hoje fala como esse suprassumo do narcisismo, a selfie sempre existiu, né? A gente tem aqui a Frida Kahlo, é uma grande selfie maker, né? Os seus autorretratos eram super conhecidos, né? Aliás, era um dos principais traços da obra de Frida Kahlo era justamente o autorretrato. E selfie era isso, né? Você se narrar, como você se vê, ou você buscar uma forma de se representar para outra pessoa ver você representando a si mesma para si própria. E a Frida Kahlo fazia isso. Obviamente, você tem grandes diferenças conceituais. Na arte de Frida Kahlo, ela deixava muito claro que o motivo pelo qual ela fazia autorretratos é que ela gostava de desenhar e de pintar sobre aquilo que ela mais conhecia. Então, como o que ela mais conhecia era ela própria, então ela se pintava, ela se narrava. É uma grande lição também aí de enfim, de autonomia, né? De autoapreciação. Interessante essa frase. No quadro As Meninas, a gente também vai ter o mesmo processo, né? Diferente da Frida Kahlo, mas esse quadro aqui ele é super conhecido, né? Super famoso, está lá no Museu do Prado. E você tem o pintor sendo autorretratado nessa imagem. Há várias formas de se ler essa imagem, não vai entrar na hermenêutica do quadro, mas o que dá a se entender é que ele estava pintando a partir do reflexo no espelho das meninas, né, com as criadas ao fundo e mais uma pessoa aqui no cenário. E o que se diz é que o pintor ele não se colocou no quadro. Ele precisou se colocar no quadro porque não conseguia ver atrás dele. Então, porque não conseguia ver atrás dele, ele pintava aquilo que ele estava vendo.
Por outro lado, ele se narra, ele se coloca dentro da narrativa. E você começa a utilizar, nesses tempos de selfie, esse mesmo subterfúgio de você se colocar numa narrativa que não tem nada a ver contigo. Não é sobre você, mas a gente faz ser sobre nós. O século do eu, o século do ego, como a gente viu no documentário, ele traz para a gente essa nova percepção, né? De que nós somos o centro do universo, né? O nosso umbigo é o que importa. E se a selfie já era antiga, a selfie de comida também data de muito tempo. Então, você já tinha Cezanne, por exemplo, aqui, ó, posicionando elementos, né, gastronômicos à mesa de uma forma aparentemente desordenada, mas muito bem planejada para fazer suas pinturas. Qual não é a foto que você viu fazendo ali, Mário, no Outback, que não seja isso? Né? Você vai ter uma foto que você pega o prato e você vai começar a fazer o quê? Limpar a mesa. Rearranja a mesa inteirinha em benefício do enquadramento daquela foto. Ah, traz esse copo para cá. Ah, não quero mostrar que eu estou bebendo cerveja, porque, enfim, é dia de semana, sei lá, almoço. Se o chefe vê, né, eu tomo sal. Então, você começa a ter esse tipo de interpretação para você criar essa mediação fotográfica. A selfie de comida. Desde o tempo do pós-impressionismo. Sério, gente? Meu Deus do céu. Garçom com bandeja do lado tirando foto do outro. Meu pai amado. O que nos traz a essa discussão. Essa discussão, aliás, é a discussão que amanhã vai chegar aí no e-mail de vocês, que estão aqui no curso já, e vai estar disponível para todo mundo. Vocês podem chamar as amigas, amigos e amigas para assinarem a nossa newsletter, para receberem a nova edição da revista O Bicho Todo, né? A revista do nosso curso, né? Comida de Pensar, terá a nova edição, que atrasou uma semana, justamente por conta do meu cálculo renal. Então, vai sair amanhã. E ela vai discutir exatamente isso. Comida é arte. E aí eu tenho uma outra pergunta embaixo, tá vendo, menorzinha? Se é arte, quando e como é arte? E aí tem um PSzinho bem pequenininho, que eu coloquei de propósito pequenininho. E arte? É arte? Eita discussão. Gastronomia, ofício ou arte? Artesanato ou arte? A gente costuma entrar nesse debate, né? Porque o chefe se tornou um artista. Mas não se tornou um artista porque ele faz arte, né? Ele se torna um artista porque ele se tornou uma celebridade. E existe uma confusão, na verdade, que celebridade é artista. Porque faz parte da dinâmica do mundo do entretenimento, que é baseado, abastecido por expressões artísticas, por exemplo. Então, não raro você vai ter pessoas que se tornam célebres por nada, por estarem na TV, por tempo de exposição, no caso de Big Brothers, ex-Big Brothers, né? E que são projetados para uma carreira artística, por exemplo, na música, no cinema, no teatro, na TV, enfim. Faz sentido, né? Então faz sentido que o chefe, essa figura, participe também dessa discussão, desse debate da arte, porque ele começa a trazer para si esse aspecto de estrela, de superstar. Obviamente que antes do chefe estrelado, você já tinha uma ideia da cozinha se tornando arte a partir da própria culinária. A culinária começa a se tornar um curso de arte culinária, né? A Le Cordon Bleu, ela já ia, isso no século XX, né? Ela já se posicionava como uma instituição de arte culinária, entendendo que a arte culinária seria, na verdade, um ofício artístico, né? Ligado à arte. Então, esse é um tipo de debate, gente, que é interessante a gente levantar, porque ele está posto, né? O que é arte, né? E como que ela é arte. Mas, por outro lado, ela pode ser muito infrutífera
se a gente não criar, pelo menos, parâmetros, mínimos para a gente estabelecer sobre o que a gente está querendo dizer. A gente está querendo dizer que comida é arte no sentido de que vamos ter uma exposição culinária no museu gastronômico, entende? Porque, nesse sentido, você tem o grafite, por exemplo, uma expressão de rua, que é uma expressão artística e que se torna arte. Só que aí que está o quão bom seria uma coisa como uma expressão artística se tornar arte. Porque a partir do momento que o grafite sai da parede, do protesto da rua, né, do proibido, e entra na parede de dentro do museu, entra de dentro da parede dos restaurantes, o que ele se torna? Ele não perde, talvez, o próprio simbolismo, a força dele, o valor de culto, como diria Benjamin? Sobre a arte, você viu o italiano que vendeu uma arte imaginária? Sim, uma escultura imaterial de 90 mil reais. Vendeu algo que só existe na cabeça dele. Você vai ter várias, né, expressões, vai ter casos, né, como esse, né? Você vai ter, inclusive, um caso famoso, né, da pintura do rabo do cavalo, né? O artista, de propósito, ele colocou uma tela atrás do cavalo e mergulhou o rabo do cavalo num balde de tinta. E aí, por causa das moscas que pousavam na bunda do cavalo, ele mexia o rabo e o rabo pintava a tela. E depois ele vendeu a tela por uma bagatela, né? Então, a arte está onde a arte? Né? Aonde que ela acontece? Essa é uma questão. E eu pergunto, não sei se vocês já viram o gargulho. Gargulho é esse prato aqui do Michel Bar, que é uma salada, uma salada com tudo quanto é tipo de ingrediente bem minúsculo, assim, que ele vai colocando e vai dispondo, né? Com alguns molhinhos, assim, parará. O gargulho é esse prato super famoso do Michel Bar, considerado uma obra de arte, né? Quando se fala de uma gastronomia artística, pensa-se no gargulho, né? Que é essa salada. E aí eu pergunto para vocês, por que essa disposição planejada, intencional do artista Michel Bar, ele é arte? E a cesta da CSA de Demétria, São Paulo, não seria arte. Ela foi igualmente arranjada, porcionada e disposta para o seu consumidor também receber. Estaria essa discussão relacionada à intenção? Michel Bar tem uma intenção de apresentar aquele prato como um objeto artístico, enquanto a CSA não o fazia? E aí? Pensam alguma coisa? Momento para comentários, se vocês quiserem. Ó, interessante essa chave que você abre. Pouca coisa tão bonita como um grão de bico recém-feito. Né? E aí a gente começa a entrar num debate que vai nos levar para a nossa conversa da próxima aula, vai ser bem legal, que vai ser sobre estética. Talvez tudo isso que a gente está conversando sobre arte, expressão artística, será que não é uma discussão anterior sobre o belo? Uma discussão sobre estética? Vou ficar com essa interrogação para a gente deixar para a próxima aula, para a gente desvendar esse mistério. E aí eu vou voltar aqui, ó. Você falou, Mário, do artista que vendeu uma obra por 90 mil pila, que só existia na cabeça dele. Pois no nosso cenário de restaurantes, tem esse case super formidável do restaurante The Shed at Dulwich. Um restaurante que ficava na 15 Road, em Londres, Inglaterra. Esse restaurante, ele alcançou o topo do TripAdvisor e ficou por um tempo lá. Ele recebeu 104 reviews, cravou 5.0 de overview, gerando 96% de excellent e 4% de very good, e nada mais. E isso, gente, era uma farsa.
esse restaurante nunca existiu. Somente no TripAdvisor. Os caras colocaram propositalmente, esses dois caboclos aqui, ó, colocaram propositalmente. Olha, não estava pensando em comentar, não, mas você pode ficar à vontade para comentar. O que você Vou estava fazer pensando? vou fazer um comentário bem breve sobre. Eu nem sei a pronúncia do nome dessa mina aí, eu vou chamar ela de essa mina aí. Ela se considera uma eating designer, então ela quer trabalhar as experiências alimentares. E ela tem alguns trabalhos muito bonitos, assim, porque ela vai trabalhar sobre alimentação, né? Sempre é o eixo central do trabalho dela é a alimentação, mas ela tem um olhar muito artístico para o que ela está desenvolvendo. Então, ela fez uma instalação numa cidade que tinha um problema com alguns imigrantes ciganos. Havia muitos ciganos na cidade onde ela estava trabalhando, eles eram mal vistos, e ela sentia que isso era uma tensão muito sem a necessidade de acontecer, né? Que as pessoas deveriam coexistir mais numa boa. Então, ela fez uma instalação convocando mulheres ciganas que iriam alimentar pessoas não ciganas e ao mesmo tempo que elas iriam contar histórias sobre tradições, cultura, e era muito interessante a instalação dela porque ela fez como se fosse alguns boxes assim, como se fosse cabine telefônica, só que com tecido e pendurando memórias, fotos, receitas, bilhetinhos de infância, brinquedos pequenos, tudo que tivesse correlação com memória, né, do povo cigano, ela pendurava dentro desses boxes. Então, a pessoa que estava visitando a instalação entrava, sentava ali, ela não via mais o que estava em volta dela, né, além daquele mural de tecido e de memórias, e alguém se sentava à frente da cabine da pessoa e ia alimentando a pessoa por baixo do pano e contando histórias sobre alimentação. E essa moça que fez a instalação, ela fez questão que fossem mulheres ciganas alimentando, porque a mulher tem um vínculo muito mais forte com o alimentar, né? É muito fácil a gente aceitar, se for para aceitar a comida de um estranho, aceitar de uma mulher e talvez nem tanto de um homem. E era interessante que as pessoas que estavam visitando a instalação não vissem as ciganas propriamente ditas, porque ela não queria que quem estava visitando o lugar se conectasse com uma cigana específica, com um nome e uma cara. Ela queria que a pessoa saísse dali depois de ter uma experiência super íntima, né, de alimentação, de nutrição emocional, que ela saísse dali e toda vez que ela visse algum cigano pensasse, será que é o marido da mulher que me alimentou? Será que aquela moça ali é a mulher que me alimentou, é a irmã dela? Então, a arte aplicada à alimentação, como acho que são campos bem comuns, né, porque usam criatividade, usam cor, São campos irmãos, né? Talvez sim, seja o mesmo campo. tudo em prol da experiência do indivíduo. E Sim. ela é uma que eu acho que aplica isso fantasticamente, assim, de maneira muito triunfante. E Massa. propõe um repensar a alimentação muito lindo. Eu não conheci essa instalação que você falou, mas eu chamo ela de Mary, né? O nome dela é tipo Mary, assim. Ela vai ser a professora convidada do novo programa de Food Design da Universidade Polenzo, né? Essa universidade que eu estive lá fazendo meu doutorado, ela começa esse ano, né, como professora lá nesse curso de Food Design. A gente vai falar um pouco sobre esse aspecto do Food Design na próxima aula. A gente vai falar sobre estética. Então eu vou fazer um esforcinho aqui para pegar alguns exemplos dela e a gente tentar discutir também, tá? Para a próxima aula. Beleza? Vai ser massa. Muito bom, bem colocado. Agora, voltando aqui nesse The Shed Do It, esses caras não só criaram um restaurante falso, como até a comida. Eles fizeram questão de ser de mentira. Veja,
A comida que era mostrada era essa aqui, ó. Na verdade, é como que eles produziram, ó, em pé. Essa outra, ó, era mostrada assim. E aqui você vê o que tinha, ó. Algodão, espuma de barbear, uns troços esquisitos. Eles enganaram meio mundo. Quando o TripAdvisor tentou achar esse povo, até para premiá-los, não encontrou nada. Esse endereço simplesmente não existia e todas as resenhas feitas eram falsas. O mundo da imagem, gente, da mediação. Perdão. O que nos traz a nossa conclusão, né, da nossa ideia de hoje, que é sobre essa obra de arte. O que é esse fator ou esse vetor da autenticidade? E aí a gente recorrendo a Walter Benjamin, tem até essa leitura para vocês na nossa plataforma de ensino, que é a obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica, em que Benjamin defende essa ideia de uma aura para a obra de arte. Então, por exemplo, você vê, né, ou se assombrar com uma pintura pela primeira vez, aquilo vai criar uma experiência para você que nunca mais vai se repetir. E ele fala que a obra de arte teria que carregar esse tipo de aura, digamos assim. E a reprodutibilidade técnica, então, a forma que a gente tem de reproduzir aquele mesmo objeto várias vezes, e a crítica dele é muito voltada à fotografia, principalmente, aquilo faz com que ela perca a sua aura, banalize. Por menos benjaminiano que eu seja nesse sentido, eu não acredito que a cópia tire o valor do original, ou que o original ele é, sabe, incólume e que as cópias não representam bem. A gente pode entender o Benjamin que ele está falando, principalmente quando ele argumenta sobre isso, usando essas duas dimensões. O que é o valor de culto e o que é o valor de exposição. E aí sim faz um sentido quando a gente pensa na obra de arte. O que seria arte? A arte, antigamente, era para ser vista pelos deuses, pelos espíritos, não é isso? Ela tinha um valor de culto. As grandes obras da antiguidade eram feitas dentro, né? Não era fora, não era para a cidade. Eram feitos dentro, né, de tumbas, de catacumbas, de templos, etc., para serem vistas, né, ou para serem adoradas, né, ou então oferecidas, né, como homenagem a deuses, aos espíritos, né. E a partir desse entendimento, Benjamin coloca muito bem essa ideia do valor de culto, né. O valor de culto é justamente porque a produção artística, segundo ele, começa com as imagens a serviço da magia. Então, o que importa nessas imagens é muito mais a existência delas, mais do que a exposição delas. O que a gente tem na gastronomia que a gente pode tirar daqui, ou deslocar, né, dessa argumentação do Benjamin, é de que você tem na gastronomia, por mais que a gente possa conversar que é arte ou que não é arte, fora essa chave da gente entender que é uma obra de arte, se é uma peça artística ou não, a gente precisa lembrar que a gastronomia ela carrega consigo esses dois valores, o de culto e o de exposição. Veja, pelos próprios ingredientes, quando a gente fala das trufas, né, de Alba, quando a gente fala hoje da baunilha, né, que também é um objeto de luxo, são produtos, né, que têm valor de culto altíssimo, né? Valor de mercado, obviamente, acompanha, mas esses são produtos raros, né? Pouco vistos, pouco apreciados, e que são contrário da ideia do valor de exposição. O que é isso, o valor de exposição? É quando ele se banaliza aos olhos do ser humano, quando ele está absolutamente reprodutível. Então você encontra em todo lugar, sabe? É a vida como um grande camarão internacional do coco bambu, em que todo mundo começa a replicar esse negócio e se torna, então, valor de exposição. É o processo de industrialização que faz com que toda comida fique igual, com aquele mesmo gosto, com aquele controle, que é justamente para não ser muito gostoso, sabe? Mas para ter aquele gosto medíocre, que é para eles poderem acertar toda vez.
ou criar consistência. Então, quando a gente vai falar da gastronomia, tem outros aspectos para a gente considerar que são diferentes do processo artístico. Quando a gente vai falar da responsabilidade, a gente tem uma dimensão ainda maior, porque a gente está falando de aspectos da natureza. Então, o respeito que a gente precisa ter com a natureza é essa discussão que a gente pode colocar entre o valor de culto e exposição. E aí, a gente está usando a comida a favor dessa magia, desse encantamento, desse culto, ou a gente está usando ela de uma forma banal, né? Como um processo mesmo industrial, né? Um valor de exposição, o que não é errado. Então, quando a gente vai falar desses restaurantes que se colocam, ou chefes que se postulam como artistas, a gente talvez esteja falando, eu falo talvez porque eu não sou dono da verdade, gente. Estou aqui também especulando junto com vocês. Talvez esses camaradas, esse chefe ou esse restaurante, ele realmente busque fazer algo que a gente chama de autêntico, aquela comida super autêntica, né? E que vai gerar então um valor de assombro, né? De espanto, de experiência, né? Absurdo, ou seja, o valor de culto benjaminiano, diferentemente do restaurante, né? Da comida já processada, né? Restaurantes de redes como Coco Bambu, que vão ter todas as bases, molhos e etc., já produzidos em escala e congelados, prontos para serem usados no prato e ficar com o mesmo gosto de qualquer coisa. Não tem ali um valor colocado naquele prato específico, ainda que numa linha de montagem. Eu acho que era isso que eu tinha para falar hoje, gente. Deu para entender a viagem um pouquinho? Desloquei aí o conversa do Benjamin para a nossa área da gastronomia. Se você deu uma viajada, dá uma volta aí no texto do Benjamin. Ele é bem didático, assim, é bem tranquilo de entender, que eu acho que a gente consegue extrair mais coisa, tá? Beleza, Mari? Pessoal da gravação, tá tranquilo aí? Já falei para vocês, se vocês estiverem vendo a gravação depois, fiquem à vontade de me mandar mensagens, podem mandar lá no e-mail da Escola de Humanas, e a gente tenta responder o mais rápido possível para poder te sanar aquela dúvida. E agora, gente, para a gente fechar essa nossa conversa de hoje, né, a aula de hoje, algumas instruções. Obrigado, Mário. Valeu. Algumas instruções diretrizes gerais para o nosso artigo. Quem quiser se aventurar, veja, o certificado será concedido a vocês todos e todas que cumprirem, né, esses horários, essas horas de aula. Mas a gente tem esse bônus, eu acho ele um lugar bem interessante, que eu abri pensando nisso. Eu quero um lugar de exercício do pensamento gastronômico. Então, convido vocês, minhas alunas, meus alunos, a fazer um artigo para a nossa revista Bicho Todo. Não é um TCC, não é um artigo acadêmico, não é algo grande. Mário, não entendi, velho. Eu sou muito velho para esse tipo de gíria. Ah, demorou. Aqui eu tenho algumas instruções para o artigo. Tá? Nos slides da aula, vocês podem olhar isso aqui. Basicamente, é assim, ó. Você começa fazendo uma pergunta para você mesmo. Pergunta acerca de algo que te incomoda, ou então que te interesse, que te desperte curiosidade, a famosa pulga atrás da orelha. A partir dessa pesquisa, dessa pergunta, perdão, você vai fazer uma pesquisa no Google mesmo, sabe? Quais respostas já se foram dadas, que se deram para essa pergunta? E se te satisfizeram, entendeu? Ou não achei, ou eu quero questionar justamente essas perguntas. E a partir daí você vai elaborar um raciocínio seu. Você vai expressar do seu jeito, rascunhando possibilidades para aquela ideia, para aquele problema. E você vai fazer isso utilizando no máximo 2.000 palavras. É pouca coisa. Dá no máximo 2 páginas de Word aí. Entendeu? Se vocês quiserem escrever um parágrafo, não tem problema.
pode escrever pouco. Não é o tamanho. O que eu quero é que seja um raciocínio próprio seu. Especule, pode ser pergunta, pode ser ideia que você tem na cabeça. Não tem necessidade de ser algo inédito, mas, obviamente, vamos seguir as regras mínimas, né, da ética da escrita. Então, a gente vai evitar plágios, e se a gente for citar alguém no nosso texto, a gente vai dar o crédito dessa pessoa. Beleza? Esse é o nosso artigo. Vocês comecem a pensar nele a partir de agora. Tentem já esboçar alguma coisa, mandem para mim, que aí eu posso devolver para vocês e a gente sair conversando. Para a próxima aula. A próxima aula, normalmente, é a aula da professora Tainá Zanetti. Como eu falei com vocês, ela está puérpera neste momento, com a sua bebezinha Martina, coisa mais linda, e não vai poder dar nossa aula ao vivo. Mas eu já disponibilizei na nossa plataforma de ensino a aula sobre gastronomização da Tainá. Assistam, gente, por favor, porque é um absurdo de bom. Então, vocês vão ler a tese dela, pode ler só o capítulo 2, talvez o 8, 2 e 8. Cozinha de Raiz, está na plataforma já também. Vocês vão ler esses capítulos 2 e 8, e aí vocês já assistam, tá? Tentem fazer isso já amanhã, que a gente discute já amanhã não. Pode ser final de semana, que a gente discute na segunda-feira. Então, segunda-feira, a gente começa discutindo a aula da professora Tainá, que você já tem aí gravada, tá? E eu quero que vocês me mandem, pode ser por e-mail já, o tema, uma descrição, algumas ideias, propostas, sugestões, perguntas para mim sobre o artigo que vocês podem querer fazer, beleza? E aí a gente vai falar sobre filosofia e estética da comida e também entrando nesse tema do food design, que a Mari suscitou, na próxima aula. Valeu, povo! Muito obrigado mais uma vez pela presença, gente aguerrida do meu coração. E sigam a Escola de Humanas, tá? Nas redes sociais. A gente já vai abrir a próxima turma do Comida de Pensar. Espero que ela não seja tão mirradinha como essa. Ajudem a gente em espalhar a palavra do Comida de Pensar, para a gente ter uma mega turma para agosto. Vai ser o mesmo curso. Enfim, e vai estar aí disponível para a galera. Beleza? Gente, obrigado demais pela participação mais uma vez. E eu fico por aqui. Tá joia? Então, um beijo.